Bom dia, queridos alunos. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos lá para mais uma aulinha de processo penal. Melhor aula do ano, melhor aula do semestre, melhor aula de tudo. Tudo bem com todo mundo? Como é que vocês estão? Me contem aí. Bom dia, professor. Bom dia, deixa eu ver que cobriu aqui quem é. Peraí, a Eliandra. Oi, Eliandra, bom dia, tudo bom? O meu computador cobriu aqui teu nome, que ficou embaixo. Teu nome. Professor, eu consegui entrar pelo sistema o Lava, só que eu queria saber se eu estou entrando pelo. Porque assim, eu observei hoje, junto com a Fabíola, a minha professora de contratos, que ela precisa permitir para que eu entre na sala. E eu observei que o senhor também. E tipo assim, tem um e-mail que foi cadastrado que entra direto, né? Só que eu não Pronto. consigo. O que é que tu vai fazer? Nesse e-mail que tu cadastrou, a forma mais fácil, mais correta. Nesse e-mail que tu cadastrou, toda segunda e quarta, tu recebe uma notificação, pelo menos da minha disciplina, porque eu provavelmente já cadastrei o teu e-mail. Aí tu recebe essa notificação no teu e-mail. Quando tu receber, se tu clicar nessa notificação, tu já entra direto sem a minha permissão. Deu para entender? Ah, Então tu tá. vai entrar no e-mail da Unifor. Como é que eu entro no e-mail da Unifor? Ou pelo Unifor Online, ou no Gmail. Então tu pode ir pelo Unifor Online e vai estar lá em cima, Gmail. Ou então tu pode digitar gmail.com. Aí tu bota teu e-mail da Unifor, faz o login. Toda segunda e quarta tu recebe o convite para essa reunião. Bastou clicar no link, tu entra direto. Aí... Porque ela disse que tinha cadastrado um e-mail. Aí eu disse, professora, eu tô entrando, eu tô fazendo correto, mas preciso da sua permissão. Aí ela foi e disse, não, então é porque o seu e-mail não está cadastrado. Aí agora eu percebi que o senhor também teve que autorizar para me entrar. Então pronto, é por conta disso mesmo. Tenta entrar, então, se ela já te cadastrou. E no caso, eu também te cadastrei. Tu não botou lá no grupo, não botou? Eu cadastrei todo mundo que tinha colocado o e-mail no grupo. Tu colocou? Não, eu entrei depois, eu já entrei, acho que essa é a minha terceira aula só. Ah, e tu não colocou no nosso grupo o teu e-mail. Então tu tem que Não, colocar, turma, quem não colocou no grupo o e-mail, coloca o e-mail de vocês no grupo, que aí eu vou adicionar vocês a essa aula. Aí toda segunda e quarta, antes da aula, vocês recebem um e-mail e entrem por esse e-mail. eu Professor, eu coloquei lá, obrigatoriamente, não professor, para receber eu não tenho que o e-mail. eu obrigatoriamente tenho que estar com esse e-mail da Unifor, ou é do É Unifor, assim, ou tem pode que ser. ser um e-mail Gmail, não pode ser Ah, outro. Então, se você tiver tá. um outro Gmail, pode ser. Mas se você só tiver, não tiver outro Gmail, aí tem que ser o da Unifor, porque o da Unifor é do Gmail. Ah, tá. Porque o meu é Hotmail, acho que tá havendo aí um problema. Pode ser, então. Porque que eu saiba Ah, tá. só Gmail. Tá Beleza? bom, então. E, Walter, se Tá. tu não recebeu, eu acho que tu recebeu. Tu devia olhar no coisa da Unifor, no e-mail da Unifor. Mas se tu não recebeu, coloca de novo que eu cadastro de novo. Porque quando eu cadastro vocês, ele pergunta se eu devo mandar notificação para vocês. E eu digo sim, pode mandar. Não, eu Entendeu? entrei atrasado, né? Mas aí, no dia que eu entrei, né? Acho que eu entrei na semana passada. Não, entrei umas 3 horas atrasado. Aí eu botei lá o meu e-mail, né? Eu botei o meu particular, né? Eu tenho também o da Unifor, né? Mas eu uso mais Ah, esse particular. Aí é tem Gmail particular do também. Gmail? Ah, então É. pronto, coloca de Eu vou novo. botar de Então, novo. mas coloque em uma mensagem só, porque é muita mensagem e eu não vejo. Não, Para é porque você acho que você falou para botar que devia ter uma listinha, né? Só que eu não tenho a tinha. lista porque eu entrei depois no WhatsApp, É, entendeu? não, Aí a lista tranquilo. não aparece para mim. Vocês fazem uma nova lista, entendeu? Então, assim, tu coloca assim, copiar e colar, e tu bota um, volta, aí bota teu e-mail. Aí Beleza. dois, a Janete pode te ajudar. Então, vocês podem mandar para a Janete, que a Janete me manda também. A Janete é a nossa É, monitora. então fica melhor. Isso, exatamente, fica melhor. É, Isaíde, não adianta botar aqui no grupo do WhatsApp, não, ou no chat, não, porque eu perco essas mensagens. Tem que ser no grupo do WhatsApp, tá? Então, quem não recebeu ainda esse convitezinho que o Meet manda, é só botar no grupo do WhatsApp que eu vou cadastrar de novo. Tá bom, Pode ser professor. o meu do Muito Gmail, obrigada, né? viu? Tá bom, de nada. Mó prazer, Eli. Peraí, que coisa de novo. Eliandra. Eliandra. Pronto, pronto. Não sei se dá pra te tirar, não dá pra cima, mas pronto, tudo bem. Sim, Walter, entendeu, cara? Tranquilo? Pode ser do Gmail mesmo, não precisa ser do Unifor, não, né? Pode ser do Gmail. Qualquer e-mail do Gmail. Ok. Aí vai ficar toda segunda e quarta, você vai receber a notificação. Basta clicar. Assim, turma, como eu digo, eu acho melhor, até para mim, para vocês, que vocês entrem pelo esse link, né, que é enviado por e-mail que vocês cadastraram e que eu cadastrei na nossa reunião. Mas também, se não der, eu aceito aqui.
O grande problema é chegar atrasado, entendeu? Porque assim, por exemplo, aqui a gente está conversando, ó, vai entrar uma pessoa agora, a gente está conversando de boa, mas quando eu ficar compartilhando a tela, eu não vejo mais, eu não tenho mais como aceitar, entendeu? A menos que eu pare a aula. Essa parte é que eu não curto muito, que eu acho que atrapalha um pouco a aula e os colegas. Mas assim, se você chega na hora, não tem problema não. Mas, para mim e para você, seria melhor que você entrasse por esse link do e-mail. Então, turma, quem quiser colocar o e-mail da Unifor, ou o e-mail, ou o Gmail, de novo no grupo, numa mensagem só, quando acabar aqui eu cadastro vocês de novo, aí vocês recebem essa mensagem toda segunda e quarta, clicou no link, você entra aqui sem a minha autorização. Show, show, show? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então pronto. Vamos nessa. Professor, eu vou só checar com a Fabíola, que ela disse que tinha cadastrado o meu e-mail. Aí eu vou checar qual for que ela cadastrou, eu repasso para a Janete lhe repassar, tá bom? Pode ser, tranquilo, tranquilo, de boa mesmo. Show, então vamos lá, nossos bons dias, né? Que é sempre Professor. Bom. Oi, Carol, pode falar, linda. Não é nenhuma dúvida aí do Ava, não. É só do conteúdo mesmo da aula passada, que eu fiquei na dúvida. Quando você estava falando a distinção, né, entre o sistema acusatório e o sistema aquisitivo, você falou que o inquérito policial, ele não era um processo penal, ele era um procedimento, né? Tanto que ele não tinha contraditório, nem ampla defesa. E aí, então, ele é um procedimento inquisitivo dentro do sistema acusatório, é tipo isso? Só que aí, quais são as questões? Uma coisa é eu falar de sistemas processuais penais. Quando eu falo de sistemas processuais penais, que aí vem o inquisitivo e o acusatório, eu não estou falando de inquérito. Exatamente porque o inquérito não é um processo. Então, a gente está discutindo os sistemas processuais penais, que pode ser inquisitivo, acusatório ou misto. O que a gente pode dizer, então, ou seja, só para resumir, o inquérito ele não faz parte do processo penal, do processo em si, em sentido estrito. Mas o inquérito, ele tem características do sistema inquisitivo. Tá dando para diferenciar? Então, uma coisa é a gente falar de sistemas processuais penais. Acontece que o inquérito, ele não é um sistema processual. O inquérito, ele é um procedimento. Se o inquérito fosse um sistema processual penal, ele teria que ter contraditório, porque a Constituição diz que todos os litigantes em processo judicial ou administrativo é garantido contraditório e ampla defesa. O que a gente pode falar é que o inquérito policial, ele tem características do sistema processual penal inquisitivo. Ficou melhor esse conceito, Carol? Ficou, muito obrigada. Mas está em dúvida ainda? Não, deu certo, é porque eu tinha entendido errado, aí eu tinha anotado errado, aí depois fiquei com Show. dúvida. Qualquer coisa a gente vai já revisar a matéria, aí eu explico isso de novo, tá bom? Vamos lá. Thaísa, bom dia. Vitória, bom dia. Gabriele, Thaísa de novo. Eu estou bem, o senhor? Eu estou com sono. Sono não, porque eu não sinto muito sono, mas na realidade eu sinto que eu preciso dormir às vezes. Aí eu não consigo dormir tanto, né? E hoje eu quase não dormi, não sei porquê. Você me pergunta, o que é problema? Não sei o que, eu não sei. Acho que eu não preciso tanto dormir, mas meu corpo sente, não é à toa que eu estou com olheira. Agora, o pobre de um aluno, né, aqui dessa sala, me mandou mensagem 00:15. Eu digo, minha gente, que povo doido. Mandar mensagem depois da 10 já não é muito educado, avalia depois da meia-noite. Mas eu entendi o desespero. Foi a pessoa que deixou para a última hora e perdeu o prazo do AVA. Infelizmente, turma, prazo é prazo, né? Prazo é prazo. O juiz não vai querer saber se passar. A notícia boa, para quem não fez a atividade 1, que era para ter entregue até ontem, né? É que talvez, e é um talvez, eu prorrogue. Aí, se eu prorrogar, essas pessoas que perderam o prazo podem postar. Mas eu sempre digo, não deixem para a última hora. Galera, é assim, para mim, sou de mais extremo um aluno do direito vir pedir prorrogação de prazo, principalmente quando você teve uma semana para fazer. Não façam isso, turma, pelo amor de Deus. Mas, talvez eu prorrogue o prazo, exatamente porque ainda tem gente entrando, aquela coisa toda. Mas é um talvez. Eu acredito que eu vá prorrogar, mas não é certo ainda, tá bom? E aí essa pessoa me mandou mensagem 00:15, a pobre coitada, e ainda mandou a atividade pelo WhatsApp. Eu digo, rapaz, ele ultrapassou todo o limite do limite do limite. Mas vai dar certo, Deus está vendo tudo. E eu vou pro céu, certeza.
Aí a Thaís perguntou se eu estou bem, eu já disse que eu estou bem, graças a Deus, muito obrigado. Aí o Jean, bom dia, professor, Luana, bom dia, Janete, bom dia, Isaíde, no grupo, show. A Janete, envia para mim no privado que eu faço a lista. Pronto, envie para a Janete os e-mails do Gmail ou da Unifor, que é do Gmail, para a Janete, que eu já cadastro quando ela me mandar. Aí Luciana, bom dia, e Vitória, bom dia. Show, bom dia, turma. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com cabeça boa. E sempre na vibe positiva, né, que vai dar certo. Turma, a aula de hoje, né, aula de quinta-feira, geralmente eu começo conversando com vocês sobre a atividade da semana, tá bom? A atividade da semana, ela vai dizer respeito exatamente ao que a gente tem conversado, que a gente conversou na aula passada, que é sobre essa crise institucional, essa crise democrática que atualmente o Brasil passa, e que muitas pessoas, elas não se tocam, né, assim, do momento delicado que a gente está vivendo, que as nossas instituições estão vivendo. Por exemplo, o próprio pacote anticrime, eu falei para vocês diversas vezes, que foi uma reação do Congresso Nacional contra o judiciário batendo nele, mas o judiciário está aplicando as leis que o próprio Congresso fez. Aí vocês viram agora que o Dallagnol, né, o Dalton Dallagnol, depois de 7 anos, ele resolveu abandonar a Lava Jato. Diz ele que é para cuidar da filha, a esposa e ele deu uma entrevista, né, esse é um vídeo no Twitter dele, dizendo que é para cuidar da filha, porque a filha deu uma regredida, mas a bem da verdade, pessoal, todo mundo sabe que o Procurador-Geral da República, que foi indicado pelo presidente da República, ele realmente queria o controle da Lava Jato, ele quer os dados da Lava Jato, porque a Lava Jato, galera, tem dado de muita gente, de muito político, de muita coisa. E aí, o Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público, que ele atua no Supremo, o Aras, ele sempre estava batendo na Lava Jato, querendo acesso, querendo controle, porque a Lava Jato, ela tem esses dados de vários políticos, são mais de 1.000, acho que são 50 mil, de 50 mil pessoas, acho que são quase de 50 mil pessoas, é muita coisa. Você imagina o tanto de dados que a Lava Jato tem, nosso nome pode até estar lá, a gente não sabe. E esses dados da Lava Jato, eles são secretos para quem atua na Operação Lava Jato, os procuradores da República que lá atuam. E os outros procuradores da República querem ter acesso e não tem, ninguém tem acesso, só a galera que trabalha lá. Nem o Aras tem acesso. Então o Aras, o Procurador-Geral da República, desde o momento que ele assumiu, ele estava batendo na Lava Jato, ele queria uma reestruturação da Lava Jato, ele propôs até sair de Curitiba, levar para Brasília, até para ele ter acesso. E vocês sabem que o Aras, ele é muito próximo do presidente da República, foi até quem o indicou lá. O Ministério Público, ele deve ser uma instituição autônoma, ele é uma instituição autônoma, não estou dizendo que o Aras não é, mas, por outro lado, a gente fica com, talvez, receio de esse acesso todo à Lava Jato, que provavelmente é o que vai acontecer, já que quem substituiu o Dallagnol é um procurador da República muito respeitado, ele é o mais antigo na carreira lá no Paraná, só que ele é um aliado do Aras. E, consequentemente, ele é um aliado também do presidente da República. Professor, qual é o problema de ser aliado do presidente da República? O problema é que o Ministério Público ele não faz parte de poder nenhum, exatamente porque ele tem o poder fiscalizatório dos demais poderes. Então, como é que sabe, e é só uma suposição, não estou falando que vai acontecer, pelo amor de Deus, mas como é que você sabe que, quando o Aras tiver acesso a vários dossiês, vários documentos sobre políticos, como é que você sabe que não vai haver uma perseguição política para quem é oposição? Então, como é que você sabe que esse acesso não vai ser uma forma de perseguir ainda mais a oposição e enfraquecer ainda mais a oposição? Ninguém sabe, turma. Então, assim, realmente o nosso país ele vive um momento muito delicado. E o que eu vejo, aí, Felipe, nós lá de Platão, né? Nós lá da filosofia, a gente vê que os seres humanos eles inventaram a caverna da caverna. Se Platão já dizia que as pessoas eram alienadas porque viviam na caverna e tinham medo, né, nem tinha medo e também doía o conhecimento, a luz solar, a gente conseguiu inventar o Instagram, as redes sociais. Dentro da caverna, a gente está em outra caverna, que são as redes sociais, e se preocupando com futilidades. Quando você vê que essas discussões mais sérias, elas acabam não tendo tanta força, ou acabam perdendo. Então, tá aí, a gente não sabe o que está acontecendo entre os poderes, a gente não sabe como é que está sendo essa simbiose, essa guerra de poder, que a gente vive há muito tempo, né, há pelo menos uns 2 anos, e a gente também não está muito preocupado com isso, né, pelo menos pelo que eu vejo.
E o que é que isso tem a ver, turma, com a atividade 2, né? Que você tem até quarta-feira, até terça-feira para entregar. Lembre, sempre eu vou passar nas quartas, sempre falo quinta, né? Sempre eu vou passar nas quartas e você tem até a terça que vem para entregar, ou seja, quase uma semana completa. Então, assim, não perca prazo. É para você fazer uma lauda e meia. Isso para um jurista, uma lauda e meia você deve conseguir fazer em meia hora. E não em 7 dias. Pessoal, mas tem outras coisas, beleza, mas todo mundo tem. Aí, turma, a atividade eu coloquei assim, ó. Bom dia, pessoal. A segunda turma do STF julgará o habeas corpus em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa o Moro de ser parcial ao condená-lo na ação do Triplex Guarujá. Esse julgamento foi iniciado em dezembro de 2018 e até hoje não foi concluído. E aí coloquei a fonte da reportagem. Dessa forma, pesquise um pouco sobre a Lava Jato e sobre as mensagens vazadas na Lava Jato e anexe um arquivo em PDF Word, cujo conteúdo você mesmo escreveu um texto dissertativo argumentativo inédito, ou seja, sem plágio, em que são abordados os seguintes pontos. 1. Breve introdução ao processo, o que é a Lava Jato, então uma breve introdução sobre o que é a Lava Jato. 2. Sistema acusatório. 3. Se, na sua opinião, houve ou não violação ao sistema acusatório por parte do ex-juiz federal Moro. Então, basicamente, o que eu vou pedir de vocês é... Pois é, pessoal, quem está tentando entrar depois, entre pelo e-mail. Galera, como eu já disse, né, eu estava lendo a atividade. Quem quiser entrar depois, fiquem à vontade, mas tem que esperar um pouco, porque eu não vou parar a aula para poder aceitar. Tenta entrar pelo e-mail que vocês cadastraram, tá bom? Ou então, tenta entrar na hora, que fica mais fácil. Mas sejam bem-vindos ou bem-vindas. Turma, então eu estou explicando a atividade 2, que toda semana, né, são 4 atividades por AV, 4 para AV1, 4 para AV2, 4 para AV3, e para vocês eu vou passar toda quarta-feira, então o começo da aula de quarta sempre vai ser explicando a atividade. E aí eu sempre vou dizer, vocês vão ter até terça que vem para entregar, ou seja, é tempo suficiente. Na atividade 2, você vai conversar um pouco sobre o que a gente vem conversando desde a aula passada, que é sobre essa questão da Lava Jato. Você vai pesquisar um pouco sobre o que é a Lava Jato, você vai tentar identificar as mensagens que foram vazadas pelo Intercept. Essas mensagens é principalmente o Moro conversando com o Dallagnol, e eu queria saber se, na sua opinião, houve ou não violação do sistema acusatório, que é o que a gente está estudando agora. O sistema acusatório, ele é um sistema processual penal que uma das características mais importantes é ter a separação da tríade processual. A separação de quem acusa, de quem defende e de quem julga. Será que o Moro foi parcial? Se o Moro, quando foi juiz da Lava Jato, ele foi parcial, ele quebrou o sistema acusatório. Se ele quebrou o sistema acusatório, ele é nulo. As condenações em relação ao Triplex do Guarujá, em relação ao presidente Lula, o ex-presidente Lula, nesse caso o processo vai ser nulo. Se você achar que não, que é perfeitamente normal, você vai dizer que ele continuou imparcial. E se ele é imparcial, não houve violação do sistema acusatório. Eu quero essa atividade mais para você pensar e se contextualizar um pouco sobre o que vem acontecendo no nosso país, inclusive essa troca, né, do quem está na frente da Operação Lava Jato, quem está na frente da Operação Lava Jato agora, que é um aliado do Procurador-Geral da República, que, consequentemente, é um aliado do Presidente da República. Não estou dizendo que não está havendo violação do sistema acusatório, mas estou dizendo que eu não estou dizendo que houve violação, não estou dizendo que o Ministério Público está embrionário com o Presidente da República, mas estou dizendo que pode estar. Não estou também descartando. A Marina provavelmente chegou atrasada. Pois é, a gente estava conversando exatamente sobre isso, Marina, que o Dallagnol, ele pediu para sair. Show de bola, mas obrigado pela contribuição. Não tem problema não, Linda. Qualquer coisa, assiste só o comecinho da aula para não ter que repetir, mas muito obrigado, sempre vê coisa. Não, tranquilo. Ele pediu para sair exatamente pela desculpa assim, né, pela justificativa de que ia cuidar um pouco mais da filha, que deu uma regredida. Não entendi bem qual é o, aspas, problema da filha dele. Eu digo problema porque se deu uma regredida é porque deve estar com um problema. Mas ele realmente pediu para sair, foi substituído por um aliado do Aras, que é o Procurador-Geral da República, é muito amigo do Presidente da República. E aí a gente se questiona se vai haver ou não, acredito que não, o Ministério Público se submetendo ao Poder Executivo. O Ministério Público ele é para ser uma instituição autônoma, exatamente porque ele faz a fiscalização dos poderes. Sucintamente o que eu venho falando, o que eu falei agora. Tranquilo, turma? Tá todo mundo bem? Posso então ir? Então não esqueça, atividade 2, já pode começar a postar até hoje,
e você vai postar até na terça-feira que vem. Fechou? Beleza. Turma, então eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a discutir, né? Voltar a discutir. O que é que a gente viu na aula passada? A gente viu na aula passada alguns conceitos, como o conceito de processo penal, pretensão punitiva, direito de punir do Estado. A gente viu na aula passada a finalidade do processo penal. Então, o processo penal ele existe para dar garantias ao acusado, quando ele, para dar garantias ao acusado, já que nós somos os sistemas garantistas, quando ele estiver sendo acusado pelo Estado, e aí, no final, o Estado poder, se for o caso, aplicar o direito material, aplicar a pena. Então, se eu sou suspeito de cometer um crime, simplesmente eu vou sofrer um processo penal, que como a nossa Constituição ela é garantista, daí porque a gente diz que o nosso sistema processual penal é garantista, tem vários direitos, e esses direitos vão ficar mais claros a partir da unidade 2, quando a gente for estudar os princípios. Então, o processo penal ele é um conjunto de atos processuais que vai garantir ao acusado os direitos constitucionalmente previstos. Porque quando alguém é acusado no processo penal, a gente tem, por um lado, o direito de punir do Estado e, por outro lado, o direito de liberdade do indivíduo. Então, naquele caso do roubo que eu falei para vocês, que o cara foi processado, por um lado, tem o direito de punir do Estado em processar o indivíduo que roubou, né, que supostamente roubou aquele casal, e, por outro lado, tem o direito de liberdade dele, meu, seu, de todo mundo. Ah, professor, a Constituição traz muito direito, devia mudar a turma. Se a gente for discutir que a Constituição traz muito direito, a gente vai chegar à conclusão que tem que acabar a Constituição e fazer uma nova. E no momento que a gente vive hoje, é muito complicado a gente estar falando já em mudar uma Constituição que é tão nova como a de 88. Então, esses direitos que a gente vai conversar, principalmente quando eu for ver os princípios, direito contraditório, ampla defesa, indúbio pro réu, juiz natural, esses direitos que a gente vai conversar são cláusulas pétreas. Ou seja, não pode diminuir, só pode ampliar. Cláusula pétrea, eu só amplio, eu não diminuo. Então, tentem não ir para o lado da discussão, pelo menos não nesse momento, né? E assim, é só a minha opinião, fique à vontade para pensar diferente, mas tentem não ir para o lado da discussão onde a gente diz que bandido tem direito demais. Porque você nunca sabe quando você, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, tanto faz, seu esposo, vão precisar das garantias do processo penal. Porque erro todo mundo comete. E aí eu falei para vocês um defensor público que foi para uma festa, se divertir, cometeu um erro de dirigir embriagado e aí acabou que causou um acidente e começou a comoção toda. Então, um defensor público, o cara íntegro, o cara que trabalha para a sociedade, principalmente para as classes mais pobres, está se submetendo a ter, ou pode se submeter, a ter que passar por alguns procedimentos do direito penal, do processo penal. E nessa hora que a gente vê o quanto a gente tem uma Constituição garantista, ela é importante. Mas eu vou pegar o fio da meada, até para antecipar um conteúdo, que eu acho que essas questões históricas, elas são interessantes para todo mundo. Como vocês sabem, isso aí eu vou falar melhor, até disso eu estou antecipando um conteúdozinho, o nosso Código de Processo Penal ele é de 1941. E o nosso Código de Processo Penal, pelo menos na época em que ele foi constituído, ele foi feito de uma maneira, ele foi inspirado, o processo penal, em 1941, pelos códigos fascistas italianos. Então, a nossa inspiração do nosso CPP é o fascismo italiano, de 1930, da década de 30. E como na época existia um fascismo na Itália, e a nossa Constituição também, ela não era tão democrática, o CPP ele foi criado muito mais com base no princípio da culpabilidade do que do princípio da presunção de inocência. Então, essa questão que a gente fala, por exemplo, que o Lula já teve 2 condenações no triplex do Guarujá, que ele já teve uma condenação no caso do sítio Atibaia, mas o Lula continua sendo inocente porque não transitou em julgado. Nesses casos, pessoal, é muito recente, vem da Constituição de 88, essa questão da presunção de inocência. Porque em 1941, quando o nosso Código de Processo Penal foi criado, como ele tem uma inspiração fascista da Itália, de 1930, da década de 30, o nosso Código de Processo Penal, ele foi constituído muito mais para ser a favor do princípio da culpabilidade, de acusar mesmo, de apontar o dedo, foi você é suspeito, você já cometeu o crime, do que da presunção de inocência. Com o tempo é que isso foi mudando. Professor, você pode dar exemplo? Com certeza. Turma, muitas vezes, se você era acusado,
Vamos supor que do nada meu nome entrou aí em um determinado crime como um latrocínio. Do nada meu nome está envolvido no latrocínio. Se eu fosse processado pelo latrocínio, ou se eu fosse processado por determinados crimes, os mais graves, eu ia passar o processo todo preso, era uma prisão automática. Ah, tá sendo processado por homicídio? Tô. Ah, então vai passar o processo todo preso. Naquela época, se existia a condenação em primeira instância, se você já era condenado, você só podia apelar se você se recolhesse à prisão. Hoje, o cara é condenado em primeira instância, o cara é condenado em segunda instância, e ele não vai preso ainda, como é o caso do Lula, e tantos outros que a gente já conversou que não tem mais a execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Mas na época que o Código de Processo Penal ele foi concebido, ele foi muito mais favorável a um princípio da culpabilidade, no sentido da acusação mesmo, de não ter presunção de inocência, do que ter. Com o tempo é que o Brasil foi assinando tratados internacionais, como o Pacto São José da Costa Rica, e foram esses tratados internacionais que fizeram com que a nossa legislação fosse mudando. Mudando a ponto de hoje a gente ter uma Constituição extremamente garantista, extremamente até contrário a vários pontos que o processo penal, repito, com inspiração fascista da Itália, tinha quando ele foi concebido em 1941. Então a gente meio que transitou de um processo penal mais acusador, no sentido de não respeitar várias garantias como a presunção de inocência, para um processo penal, como a gente tem hoje, extremamente garantista, onde vocês vão aprender comigo aqui que prisão é exceção. Cada vez mais a legislação processual penal ela vem sendo alterada para dizer, judiciário não prenda. Não prenda, só prenda em último caso, só prenda se o cara perder a presunção de inocência e só prenda para os crimes que realmente são graves. Então, cada vez mais a gente vê essa oscilação, essa transição, que a gente passou de um processo totalmente que não era tão a favor da presunção de inocência, para um processo que hoje é extremamente garantista. Isso aí é só para ajudá-los a refletir sobre a nossa questão processual. Então, na aula passada, turma, se alguém tiver alguma dúvida, tá, pode ligar o microfone ou pode escrever no chat, tá? Fica à vontade. Então, turma, a gente conversou sobre esse conceito de pretensão punitiva, de persecução penal, o conceito de processo penal, a finalidade do processo penal, e agora a gente está estudando os sistemas processuais penais. Uma das matérias que a gente vai ver, muito provavelmente ainda esse mês, com certeza ainda esse mês, se chama inquérito policial. O inquérito policial, como o próprio nome está dizendo, ele é inquisitivo. Só que o maior cuidado que eu quero que vocês tenham é que o inquérito policial, ele não é processo. Então, o inquérito policial, ele não faz parte do processo penal em sentido estrito. Quando eu falei para vocês na aula passada sobre persecução penal, eu disse assim, o inquérito, o processo penal, ele faz a persecução penal. Processo penal em sentido amplo, essa matéria que a gente está estudando. Persecução penal é o conjunto de atos do Estado visando elucidar o crime e a autoria delitiva. Então, visando descobrir como é que o crime aconteceu e descobrir quem foi o autor desse crime. Aí eu disse, em processo penal 1, a gente vai estudar a fase pré-processual. Então, a gente vai passar o semestre todo aqui estudando a fase pré-processual. O que é que acontece antes do processo? Lembra que a gente falou sobre isso? Essa fase pré-processual, ela não faz parte do processo penal em si. Só em processo penal 2 é que você vai estudar o procedimento ordinário, sumário, isso o processo penal em si. Que aí eu vou te dizer que tem que ter contraditório para defesa, tem que ter, os processos têm que ser público como regra. A gente vai estudar várias características do processo penal. Só que a fase de inquérito, ela não faz parte do processo em si. Até porque a regra é que o inquérito policial não tem contraditório. Se o inquérito policial ele não tem contraditório, é porque ele não é um processo. Já que a Constituição, no artigo 555 da Constituição, a Constituição, no artigo 555, vai dizer que a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo é garantido o contraditório e a ampla defesa. Então, se você está num processo, seja judicial, seja administrativo, tem que ter contraditório e ampla defesa. E por que o inquérito não tem? Porque o inquérito não é um processo. E, professor, o que é um inquérito? O inquérito é um procedimento. E, professor, o que seria um procedimento? Seria uma concatenação de atos. Um procedimento dispensável, inclusive. Um processo penal nunca vai ser dispensável para
dizer se eu sou culpado ou inocente de determinado crime. Um processo penal nunca vai ser dispensável. Você só consegue dizer se o cara cometeu ou não aquele crime, se aquele crime existiu ou não, se houver processo penal. Já o inquérito, como a gente vai estudar, ele é dispensável. Então a gente está na parte da matéria agora, onde a gente estuda as diferenças dos sistemas processuais penais. Quando eu estou falando de sistema inquisitivo e de sistema acusatório, ou mesmo do misto, eu não estou falando do inquérito. Deu para entender, turma? Eu não estou falando do inquérito, porque o inquérito não faz parte do processo em si. Professor, o que é que faz parte do processo em si? O que vocês vão estudar em processo penal 2. Então eu vou explicar para vocês em processo penal 2, como eu estou explicando para a minha turma de terça e quinta, que o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe ou rejeita. Se o juiz receber, o oficial de justiça, eu, vou citar o acusado, vou explicar para ele que ele está sendo acusado. E só a partir do momento que a citação é válida, se forma a tríade processual. O que eu estou falando é a teoria geral do processo civil, lembra? Só com a citação válida que inicia o processo. Então o processo penal inicia quando? Com a citação válida. Tudo isso antes não é processo penal, mas faz parte do direito processual penal enquanto disciplina. Então, o direito processual penal enquanto disciplina, ele abrange fase pré-processual, fase processual e fase de execução penal. Então, o processo penal, enquanto disciplina, né, ele abrange a fase pré-processual, processo penal 1, a fase processual penal, processo penal 2, e a fase de execução penal, processo penal 3. Então, a nossa disciplina de direito processual penal abrange a fase pré-processual, processual e a fase de execução penal. Contudo, muito embora a gente está vendo em direito processual penal o inquérito policial, a gente vai começar essa matéria em breve, o inquérito policial não faz parte do processo penal em si. Porque o processo penal, ele só existe com a citação válida. Quando o oficial de justiça vai lá e cita o cara. A partir daí, a gente tem um processo penal. Deu para entender, turma? Deixa eu ver aqui a Vitória. Professor? Pode falar, Walter. Qual a diferença entre processo e procedimento? Que às vezes parece que é sinônimo disso, não? O processo tem procedimentos e tem mais elementos como contraditório e ampla defesa. Tanto é que quando você for ver processo penal 2, você vai estudar assim, o processo penal tem um procedimento comum e os especiais. Isso você com certeza também viu em processo civil. Seria tipo um procedimento qualificado, assim? Um procedimento qualificado porque tem os elementos que não podem deixar de existir o contraditório e a ampla defesa. Que não acontece no procedimento. Exatamente, que não acontece no procedimento. Então, o inquérito policial, o termo circunstancial de ocorrência, o PIC. Vou falar para vocês, o Ministério Público investiga? Investiga, através do PIC, Procedimento Investigativo Criminal. A polícia investiga, através do inquérito. A polícia também pode investigar através do TCO? Pode. Esses 3 procedimentos, que são antes do processo em si, eles não têm contraditório e nem ampla defesa. Por isso que eles são só procedimentos. São só atos concatenados. Já no processo penal, existem atos concatenados, mas são qualificados, como você bem disse, porque ele tem que ter contraditório e ampla defesa sob pena de nulidade. Entendi. Show? Massa. Show. A Vitória, prof, mas eu posso dizer que o inquérito possui caráter inquisitivo? Pode. O que eu preciso é que fique bem claro na cabeça de vocês que quando eu voltar a falar das características dos sistemas inquisitivos e dos sistemas acusatórios, eu preciso que fique bem claro que eu não estou falando do inquérito. Contudo, o inquérito ele tem esse caráter inquisitivo e o inquérito tem até qualidades do sistema inquisitivo. Mas o inquérito não é um sistema processual penal. Então, Vitória está coberta de razão. O inquérito tem caráter inquisitivo? Tem. O inquérito tem características do sistema processual inquisitivo? Tem. Mas o inquérito faz parte do processo penal? Não. Porque se você disser que o inquérito faz parte do processo penal, você vai dizer que o inquérito, que a gente, do Brasil, adota o sistema processual misto, que é parte inquisitiva e parte acusatório. E a gente não adota o misto. O nosso sistema processual penal é o acusatório. Pelo amor de Deus, não errem isso. Nosso sistema processual penal é o acusatório. Porque quando eu falo de sistema processual, eu estou falando a partir da citação do acusado para frente. Que aí a Constituição manda que tenha contraditório e ampla defesa. Natanael, professor, o inquérito e a denúncia são pré-processuais, então, e a citação ocorre após a aceitação ou o recebimento da denúncia. Exatamente. Então, a denúncia em si,
só se torna processo. Então, enquanto o MP só ofereceu a denúncia, fase pré-processual. Enquanto o juiz recebeu a denúncia, fase pré-processual. Quando tem a citação válida que faz a tríade processual, tudo isso para trás virou processo penal. Então, quando ocorre a citação válida, é como se retroagisse e o processo penal fica a partir da denúncia até o recebimento e aí por diante. Então, enquanto não tem a citação válida, a denúncia e o recebimento da denúncia são fases pré-processuais. Com a citação válida, a denúncia e o recebimento da denúncia viram fases processuais. Deu para entender, ou Natanael? Sim, não, mais ou menos? Tranquilo? Professor. Vamos lá, qualquer um. Vai, Luciano. Professor, não sei se vai poder explicar agora sobre a situação do Witzel, que ele foi afastado, né, de forma monocrática por um ministro do STJ. Aí eu queria saber o seguinte, o Ministério Público denunciou, existe uma ação, é isso que eu quero saber, qual é a situação dele? Na verdade, o STJ vai, hoje é quarta, né? Até hoje o STJ vai julgar se mantém ou se afasta a questão do Witzel. Os governadores... Ele está afastado, né? Ele está não, afastado. Se mantém ou se mantém um afastamento ou se retorna. Hoje mesmo o STJ disse que vai julgar. E o governador, ele tem competência, ele tem foro de prerrogativa de função, que é a nossa matéria que a gente vai estar lá no final, no STJ. É por isso que o STJ que está julgando a questão do Witzel, porque em sede cautelar o Ministério Público pediu o afastamento dele exatamente porque existe grandes indícios de que ele está desviando verbas públicas por conta dessa época de pandemia que foi relativizada às questões das licitações. Então é por isso que o STJ está julgando e o STJ hoje vai decidir se confirma essa decisão em sede cautelar do relator, ou se eles vão refutar essa decisão do relator e o Witzel volta. Não, é uma ação cautelar, né, então? Ela, na verdade, é um pedido cautelar dentro de investigações. Dentro de investigações criminais que estão ocorrendo. O Ministério Público, e aí eu acredito que ele ainda não denunciou, ainda está nessa fase pré-processual. Eu não lembro de ter visto se o Ministério Público denunciou, mas eu não tenho certeza 100%, mas eu acho que ainda está na fase pré-processual, e durante essa fase pré-processual, vários pedidos podem ser feitos ao magistrado que está conduzindo as investigações. Não é nem conduzindo, o magistrado que está analisando a legalidade das investigações. Então, como eu falei lá... Não existe uma ação, então. Não existe uma ação... Se não tiver tido denúncia, ainda não tem... se não tiver existido denúncia, ainda não tem processo penal. O Witzel só vai ser processado criminalmente, e quando ele for processado criminalmente, como hoje ele exerce o cargo de governador do estado, ele vai ser processado criminalmente onde? No STJ, por meio de uma denúncia. É como eu te disse, eu não lembro dele ter sido denunciado. Eu acredito que ainda está na fase pré-processual. Porque eu realmente... Foi uma solicitação do MP, então. Exatamente. Durante as investigações. Perfeito. Certo, tá ótimo. Fala, Walter. Se quiser... Então, professor, minha pergunta é sobre o que o senhor falou antes, a respeito do processo iniciar com a citação do réu. Aí a minha dúvida é a seguinte, mas aí eu não poderia ter um caso, por exemplo, de o juiz absolver sumariamente um réu não, né? Absolver alguém antes da citação, por exemplo, naquelas hipóteses lá do 397 do CPP? 397 só existe após a citação. E após a defesa após a citação? Dele. Só. É uma coisa que você vai ver em processo penal 2. Então não tem nenhuma absolvição sumária assim do tem não. Do denunciado máximo, antes da citação? Tem não. No máximo que o juiz pode fazer é rejeitar a denúncia antes da citação. Então, em todo e qualquer procedimento, mesmo, por exemplo, drogas. Drogas é aquela situação em que o MP denuncia, o cara não é nem citado, ele é notificado para se defender. Aí o cara se defende, aí o juiz pode decidir se rejeita ou se recebe aquela acusação do MP. Agora, a regra, assim, então, ou seja, não pode haver absolvição sumária antes da citação, não tem como. O que tem como é haver a rejeição da denúncia do Ministério Público, como é o procedimento ordinário, certo? Como é a maioria dos crimes. Se você for processado por furto, roubo, latrocínio, corrupção, a maioria dos crimes, como é que acontece o procedimento? O MP ajuiza a denúncia, ou o advogado particular ajuiza a queixa-crime,
vai para o juiz recebe ou rejeita. Se o juiz receber, significa que ele aceita aquela acusação, manda citar, depois da citação, o cara em 10 dias se defende, aparece a resposta à acusação ou a defesa prévia, que está no 396 ou 396A, e só depois da defesa do cara é que o juiz pode absolver sumariamente, que está no 397, ou o juiz pode marcar a audiência, que está no artigo 400. Então não existe possibilidade do juiz absolver o indivíduo antes da citação. Existe a possibilidade do juiz não aceitar a acusação. Quando o juiz não aceita a acusação, a gente diz que ele rejeitou a peça acusatória. Beleza, tá? então. Beleza. A Isaíde, ou seja, o inquérito pode vir a ser parte do processo caso a denúncia seja aceita. O que é que acontece na maioria das vezes, tá, Isaíde? E aí a gente vai falar nisso quando a gente for falar de inquérito policial. Exatamente. O inquérito, ele serve para dar justa causa à ação penal. Lembra que eu acabei de falar que o inquérito... Lembra que eu acabei de falar que começa a denúncia ou a queixa, vai para o juiz que recebe ou rejeita? Lembra que eu acabei de falar isso? Se o juiz receber, o juiz manda citar para o cara se defender? Pois é. O juiz, de acordo com 395, ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa se falta justa causa para a ação penal. E o que vem a ser essa justa causa à ação penal? Lembra que eu falei que toda aula eu vou falar de PEC e ISA? PEC significa prova da existência do crime, e ISA significa indício suficiente de autoria. Pois é, a denúncia ou a queixa tem que vir com elementos mínimos, com provas mínimas, com documento mínimo, que prove para o juiz que o crime existiu e prove para o juiz que aquele denunciado, aquele acusado, ele tem um mínimo de ligação com aquele crime. Então, o inquérito, na grande maioria das vezes, ele vai acompanhado da denúncia ou da queixa, exatamente para o juiz notar que, com base nas investigações do inquérito, está provado que o crime existiu e tem indício suficiente de autoria. Em estando provado que o crime existiu e indício suficiente de autoria, o juiz está autorizado a receber. Então, se o juiz recebe a denúncia e nela vem acostado o inquérito, aí tudo aquilo vira processo. E o inquérito, que era sigiloso, virou público. Por quê? Porque o inquérito, ele foi junto com a denúncia, e a denúncia, quando ela é recebida e começa o processo penal com citação, o processo penal, como a gente está estudando, a gente é regido pelo sistema acusatório, e o processo penal, como regra, é público. Ficou claro, turma? Isso é porque a gente está misturando um pouquinho as matérias de processo penal 2 e matéria que a gente vai ver mais para frente, que é inquérito policial. Mas eu acho que dá para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá aí, o Felipe colocou, ó, no 395, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando? Inciso 3º, quando falta justa causa para ação penal. Esse faltar justa causa é exatamente a peça acusatória, que pode ser a denúncia ou a queixa, ter documentos que provem a PEC, ou seja, provem que o crime existiu, e provem a ISA, ou seja, dê o mínimo de elementos para o juiz que liga o autor do crime, ou aquela pessoa que está sendo denunciado, àquele crime. Então, o inquérito, ele tem essa função de dar justa causa à ação penal. Se o inquérito ele é acostado à denúncia ou à queixa, o juiz recebe e é feita a citação, aquele inquérito, porque ele foi junto com a denúncia, ele se torna público. Mas a regra é que o inquérito ele é sigiloso. Isaías, me diz aí se tu entendeu. Pronto, entendeu? Show. Turma, alguma dúvida? Sim, não, mais ou menos. Professor, pode só repetir daquela sigla PIC? Você tinha PIC, falado? posso. A gente vai falar sobre tudo isso, então você ficar agoniado anotando, eu já estou imaginando a Carol, meu Deus, está muito rápido. É exatamente assim. O PIC é procedimento investigativo criminal. É porque as perguntas de vocês estão antecipando muito a nossa matéria. E um perfil que eu tenho é não deixar o meu aluno, ou pelo menos tentar deixar o meu aluno com dúvida. Eu sempre tento explicar logo tudo, entendeu? Para você não ficar de dúvida. Até porque é uma matéria que vai ser importante para vocês mesmo. Então eu estou antecipando muito conteúdo, mas a gente vai falar de PIC, que é procedimento investigativo criminal, que é quando o Ministério Público investiga o crime. Tranquilo? A Isaíde está rindo, professor Natanael. Não, o Natanael está falando, professor. Ó, deixa eu encontrar o Natanael. O professor está com um pouco de ruído. Oxi. Pronto, melhorou? Eu acho que é porque eu me encostei na cadeira e o ventilador está para trás.
Ai, Jesus. Sim, turma, deixa eu só, eu vou pegar aqui o processo penal. Enquanto isso, alguém liga o áudio e vai tirando dúvidas, só para eu procurar aqui um processo penal, só para vocês verem. Aquele que eu mostrei naquela aula. Ninguém tem mais dúvidas? Espera aí. Processo penal 2. Cadê, meu Deus? Que aí, turma, lembra que eu mostrei, teve uma aula que eu mostrei, uma aula, meu Deus do céu, que eu mostrei para vocês um processo penal, que a gente mostrou um inquérito, vocês viram o inquérito, viram auto de prisão em flagrante, foi quinta passada, inclusive. Acho que eu não tenho nesse computador, não. Porque senão eu ia mostrar para vocês, posso até entrar no meu sistema aqui, mas vai demorar muito. Eu posso até mostrar para vocês, turma, um processo, o meu sistema, né, do SAGE, para vocês verem como é que acontece. Deixa eu só ver aqui se eu acho aquela... já sei, tá no meu Google Drive. Deixa eu pegar aqui no meu Google Drive. Professor, Pode falar. outra coisa das minhas anotações. O MP ou o advogado particular ajuiza a queixa, é assim que fala? Não. O MP, ele vai oferecer ou ajuizar, mas o verbo mais comum é oferecer, a denúncia. E se vocês virem penal 1, o MP, ele oferece a denúncia. Já o advogado particular, nos casos que os crimes são de ação penal privada, o advogado particular, ele ajuiza a queixa-crime. Então, o advogado particular ajuiza a queixa-crime nos crimes de ação penal privada e o Ministério Público ajuiza ou oferece a denúncia. Tudo bem? Mas a gente vai voltar a falar desse assunto quando a gente for falar de ação penal. Professor, então o MP ele oferece, o advogado ajuiza. A queixa-crime, no caso. Isso. Pronto, pessoal, achei aqui a apelação que eu estava mostrando para vocês. E aí, naquela hora, eu não pude gravar, porque não estava... Porque o processo é público, eu podia mostrar uma denúncia, uma queixa, não tem o menor problema. Esse processo aqui é público, todo mundo pode ver. Mas foi o que eu conversei com vocês. Eu acho que um processo trata de vidas. E eu acho que um acusado, por pior que ele tenha feito, a gente não pode escolher, não pode esquecer que ele tem mãe, tem pai, tem esposa, tem filho. E eu não gostaria, por exemplo, que um professor estivesse analisando o processo, que só Deus sabe quem, minha familiar, participou. Show. Show. Turma, só para vocês verem aqui, certo? Essa é a denúncia. Como é que começa o processo penal? Com a denúncia que eu mostrei para vocês na aula passada. É aquele caso do roubo, que o casal estava chegando em casa, a mulher saiu para abrir o portão, o cara chegou com a arma, rendeu os dois, levou o prisma deles, levou o celular dos dois, só que esse casal achou um amigo no meio da rua, foi perseguindo o prisma, achou os policiais militares, coisa de filme, né? No meio do caminho, falou policiais militares, isso aconteceu em Messejana, lá no Eusébio, o policial militar foi e conseguiu prender o cara em flagrante. Aí, teve o auto de prisão em flagrante, na hora eu falei para vocês que do auto de prisão em flagrante, automaticamente se instaura um inquérito. O inquérito vai ouvir testemunha, vai ouvir a vítima, vai ouvir um indiciado, que é o cara que assaltou, e aí o inquérito, ele depois vai ser encaminhado ao judiciário. E aí o judiciário vai encaminhar, se for crime de ação penal pública, tudo isso eu vou sistematizar com vocês, porque, como eu disse, a gente está antecipando o conteúdo. O judiciário, ele manda o inquérito para o Ministério Público formar a opinião delicti. Quem está viajando no que eu estou falando, assiste de novo a aula 3, no caso, acho que a aula 4, aula 4. Foi de quinta passada, tá no nosso coisa, que eu expliquei tudo isso. Então, se você está com dúvida nessa questão mais prática, que é o que eu estou notando que a dúvida de vocês é essa questão mais prática, provavelmente dá para a gente revisitar a aula 4, tá? Tá no coisa. Eu sugiro demais que você assista novamente, que é onde eu explico essa dinâmica. Então, o Ministério Público, quando ele pegou o inquérito policial, que apurou esse roubo que eu conversei com vocês, o Ministério Público entendeu que tem PEC e ISA. O que é que o MP faz? O MP ajuiza a denúncia, ou oferece a denúncia. Por isso que é errado a gente falar, e eu já disse isso para vocês, que eu vou te denunciar na delegacia. Tá errado. Você vai fazer a notícia crimes na delegacia. Tudo isso a gente já conversou, turma. Tudo está sendo repetição. Aí, quando o MP oferece a denúncia, os requisitos da denúncia tá no artigo 41 do CPP, que tem que explicar os fatos bem direitinho, tem que qualificar o réu na maneira que possível, tem que indicar testemunha. Então, o MP, o
o membro do Ministério Público do Estado de Ceará, por intermédio da sua promotora de justiça, que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inquérito policial em anexo, vem a digna presença de Vossa Excelência oferecer a denúncia contra o acusado. Aí está aqui os dados do acusado, o máximo possível. Até fiz a crítica que Defensoria Pública MP coloca tudo que é de informação do cara. As peças dos advogados particulares que eu pego, turma, muitos não colocam nem o telefone deles, nem o e-mail deles, aí não consegue achar tudo isso que se coloca. É muito importante, principalmente para o oficial de justiça, achar as pessoas. Se você não coloca, só quem vai perder tempo é você. Aí ele começa a denúncia, então ela qualifica, diz que o MP vai denunciar esse cara, qualifica o cara, e aí começa com os fatos que eu já li para vocês na aula passada, e é exatamente esses fatos que eu narrei para vocês. E no final, o MP requer que seja julgado procedente a condenação, para que o cara seja condenado nesse crime. E aí o cara seja condenado no crime, o juiz aplica a pena. O MP ofereceu a denúncia. Mas, como o artigo 395, que o Felipe colocou aqui, para o juiz receber essa denúncia, para o juiz aceitar essa denúncia, aceitar essa acusação, é necessário, entre outros requisitos, de acordo com o 395, que tenha justa causa. E o que é essa justa causa? É que a denúncia venha anexada, venha com documentos, que pode ser um inquérito, pode ser o PIC, pode ser o TCO. Essa denúncia venha com documentos que provem a existência do crime e que tragam indício suficiente de autoria. Então o MP, ele juntou essa denúncia, essa é a denúncia do MP. Olha o que vem logo após a denúncia do MP. O inquérito policial. Então ele pegou o inquérito policial, que aí tem um bocado de página, e a gente vai estudar, vocês vão estudar sobre o inquérito policial comigo. Aí, turma, peraí, pronto, tudo isso é sobre o inquérito policial, deixa eu ver onde é que terminou aqui o inquérito. Só um minuto. Pronto, que tudo é inquérito, tudo é inquérito. Aí, quando terminou o inquérito policial, que ainda é inquérito, pronto, aqui é o testemunho de antecedentes criminais dele, pronto. Aqui, é o inquérito, que é um ato do inquérito da delegacia remetendo o inquérito para a comarca de Fortaleza, ou seja, para o juiz que depois chegou ao MP. Então, tudo isso é inquérito. Aí, a denúncia veio com o inquérito. Para quê? Para dar justa causa à ação penal. A denúncia é oferecida pelo MP a quem? Ao juiz. Para o juiz decidir se recebe ou se rejeita. Quando é que o juiz rejeitaria essa denúncia? Quando é que o juiz rejeitaria essa acusação? O juiz rejeitaria nesses casos do 395 do CPP. Entre eles, se falta justa causa. Nesse caso, o juiz aceitou a acusação. Olha ele aceitando a acusação, vistos, etc., os registros. A denúncia 1 a 5, de páginas 1 a 5, engloba os requisitos básicos e elementares de sua admissibilidade do artigo 41 do CPP, que é o artigo que eu falei, que diz como faz uma denúncia. Não se vislumbrando nenhuma das circunstâncias ensejadoras da sua rejeição, mencionadas no artigo 395 do mesmo Estatuto Legal, pela qual hei por bem de recebê-la, de recepcioná-la em todos os seus termos, determinando a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 396, que era o que eu estava conversando com o Walter. Caso não faça no prazo legal, os autos vão para a Defensoria Pública, porque na aula passada a gente conversou sobre a súmula 523 do STF. E aí, se puderem colocar aí, Felipe e Eugenete, colocar a súmula de novo, 523 do STF, que diz que a falta de advogado é nulidade absoluta. A partir daqui, a partir da citação do cara como vira processo penal, a falta de advogado traz nulidade absoluta. Ah, no inquérito precisa de advogado? Não, um advogado é recomendável, mas a partir da citação, que é quando forma a tríade processual, e quando se forma o processo penal, quando existe o processo penal, qualquer ato sem advogado é nulo. Por isso que se o cara não se defender no prazo de 10 dias, vai os autos para a Defensoria Pública ser o advogado do cara. Providenciar a citação do acusado por mandado, que é a regra, mas aí a gente já está começando a entrar em processo penal 2, ao estabelecimento penitenciário, onde ele está recolhido, ou seja, ele está preso, com a finalidade do 396 do CPP. Cumpra-se as diligências. Aí depois daqui o juiz recebeu. Depois do recebimento vem a citação.
Aqui são folhas que depois a delegacia vai mandando, que o juiz pede. Aí vem o quê? Ó, o mandado de citação, que é feito pelo oficial de justiça. O oficial de justiça recebe esse mandado, eu recebo 200 mandados desses por mês, dizendo que eu tenho que informar as pessoas, por exemplo, que elas estão sendo processadas criminalmente. Então tem o nome dele, tem dizendo qual é a finalidade, que é a citação para ele apresentar a resposta escrita, e tem dizendo onde é que ele está. No caso aqui, ele estava na CPPL 2. E aí vai o oficial de justiça lá explicar por qual motivo ele está sendo denunciado, qual motivo ele está sendo processado, e dizer que ele tem um prazo de 10 dias para contestar. A partir do momento que o oficial de justiça cita, ele faz uma certidão, que mandaram ofício, né? E aí o oficial de justiça recebeu o mandado, tá aqui, ó. Aí pediu para ele assinar. Hoje em dia, com a pandemia, a gente não está mais pedindo para as pessoas assinarem, e as pessoas não são obrigadas a assinar. E aí o oficial de justiça dá uma certidão. Certifico que em cumprimento a esse mandado, compareci à CPPL 2, onde citei o acusado de todo o teor do presente mandado, tendo mesmo assinado a fé. Na oportunidade, deixei a contrafé com a direção do Instituto Prisional em tela. O acusado disse ter advogado, porém não soube fornecer o nome completo. Então, com a certidão do oficial de justiça. Com isso, formou-se a tríade processual e começou o processo. Então, como o inquérito policial ele veio anexado na denúncia, agora esse inquérito policial ele se tornou parte do processo, mas não o inquérito anterior. Por isso que a gente tem acesso a esse inquérito, porque o inquérito ele é sigiloso. Mas quando o MP junta o inquérito no processo e tem a citação válida e vira processo, o inquérito que era sigiloso ele se torna agora público, mas tão somente porque está dentro do processo. Deu para entender, turma? Tranquilo até aí? Sim, não, mais ou menos? Show. Aí, a partir da citação, inclusive o ato de citação em si, que aí já começa o processo penal com a citação, é o que vocês vão ver em processo penal 2. Comigo vocês vão ver tudo até a citação. Então, tudo que acontece até a citação. Reconstituição do crime, inquérito policial, prisão flagrante, prisão preventiva, não tudo, né? Porque acontece também interceptação telefônica, infiltração de agente, acontecem outras coisas que aí estão em leis especiais, e aí vocês vão ver em penal 4, que é optativa, e não comigo. Beleza? Então é isso. Alguém quer falar? Professor, com licença. Eu tenho uma dúvida em relação à questão do defensor público. Após a citação, no caso, o réu ele não tem advogado, aí ele vai falar para o oficial, eu posso trazer o defensor, ele vai no fórum, procura o defensor, como é que é essa chegada do réu até o defensor? Pode, se ele estiver solto, ele vai até a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública ele tem que chegar bem cedo para pegar uma senha da Defensoria Pública, porque eles são muito limitados em atendimento, infelizmente. É uma instituição que eu acho que ela faz um papel muito importante, mas poderia fazer bem mais, dava para fazer bem mais. E aí ele tem que chegar muito cedo no fórum, ou ele tem que agendar exatamente para poder conversar com o defensor sobre o caso. Nos presídios, é para a Defensoria mandar defensores para os presídios, e tem defensores que vão para o presídio. Tem a doutora Aline, tem o doutor Bruno, eles ficam até próximo da Unifor, que é o núcleo mais de execução penal, fica ali em frente à Unicet, a Defensoria Pública, só que dali eles se mudaram, né, para trás ali da Unicet. E aí, o que é que acontece? A Defensoria Pública, o cara se estiver preso, é para o defensor público ir até o presídio e conversar com ele. Mas na maioria das vezes, assim, algumas vezes acontece do cara nem olhar para o defensor público, nem ter contato. Aí o defensor público faz mais uma denúncia, faz mais uma defesa mais genérica. E não esquecendo que a Defensoria Pública tem prazo em dobro para contestar. Então, quando eu falo aqui que são 10 dias, para o defensor público seriam 20 dias. Pronto. Eu também admiro demais os defensores públicos. É uma carreira fora do comum. Professor, a atividade 2 já está disponível? Tá. Desde hoje até terça que vem. Show, show, show. Beleza? E aí, para quem não estava aqui, eu já expliquei qual é o teor da atividade 2, tá bom? Turma, então eu vou voltar para aquela tabelinha, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, turma? Querem perguntar mais alguma coisa? Sim, não, mais ou menos. Show. Vou entender. Eu vou entender que esse silêncio significa que todo mundo está sabendo de tudo e que eu posso fazer prova agora. O que é que vocês acham? Quase não, perfeito. Oi, Carol. Na atividade lá, eu estava olhando agora e está dizendo que os detalhes só vão aparecer na quinta, no caso amanhã, a partir de 12:01. Eita,
Pois, peraí, atividade 2, né? Então, peraí. Hoje é de 2, é? Hoje é Isso. de 2. Pronto. Então, peraí. Isso. Peraí. Já vou alterar isso aí. Aí vocês me dão um feedback aí pra ver. Turma, é verdade que o prazo não tá mais aparecendo pra vocês, é? Não aparece. Prazo. Verifiquem agora, por favor. Eu acabei de atualizar aqui. Verifiquem agora se a atividade está aparecendo para vocês. Apareceu. Show. Está aparecendo. E está aparecendo o prazo. Tempo restante, 7 dias e 13 horas. Pronto, então está aparecendo o prazo, né? Graças Data de a entrega Deus. em quarta-feira, 9 de setembro, 20/20, às 23h59. Pronto, show de bola. Então já está aparecendo o prazo. 9 de setembro até 23h59. O da 1 não estava, né? Pois é, Vitória, eu não sei o que houve, talvez uma configuração, mas eu já coloquei tudo direitinho para aparecer. Agora está aparecendo, graças a Deus. Show? Então vamos lá, turma. Então o que é que a gente está conversando, tá? A gente já conversou sobre o conceito, finalidade, sobre persecução penal, direito de liberdade do indivíduo, direito de punir do Estado, a gente já conversou sobre a finalidade do processo penal, e agora a gente está discutindo sobre sistemas processuais penais. E não esqueça, o processo penal só inicia com citação válida do acusado. Só com citação inicia o processo penal. E o inquérito, ele não faz parte do processo penal. O inquérito, ele só vai poder fazer parte do processo penal tão somente as peças que foram produzidas lá no inquérito e que foram juntadas, essas peças, na denúncia ou na queixa. Mas o inquérito, ele não faz parte do processo penal. Acho que isso ficou bem claro, né? Então, somente se o MP pegar peças do inquérito e juntar na denúncia, ou o advogado juntar na queixa e entregar, aí aquele inquérito, aquela documentação, não o inquérito começo, aquela documentação que foi acostada ao processo, ela vira pública. Mas o inquérito, ele não faz parte do processo penal. Deu para entender, não deu, pessoal? Isso aí, pelo amor de Deus, inquérito não faz parte do processo penal. Se o inquérito fizesse parte do processo penal, ele teria contraditório e ampla defesa. E a gente está conversando aqui que o sistema do Brasil, que o Brasil adotou, é o sistema acusatório. E em sendo o sistema acusatório, é obrigatório ter o contraditório, ter a ampla defesa. É obrigatório, além de contraditório e ampla defesa, é obrigado ter o devido processo legal. Só que inquérito policial não tem contraditório e não tem ampla defesa. Por quê? Porque o inquérito não faz parte do processo. O inquérito é uma fase pré-processual. Vira antes do processo. Por isso que o inquérito, ele, como o próprio nome está dizendo, tem caráter inquisitivo. Então, o sistema acusatório, ele tem contraditório, tem ampla defesa, tem uma nítida separação entre as funções de acusar, defender e julgar, e é exatamente essa a tarefa que vocês vão ter da atividade 2, é enxergar se dentro do processo da Lava Jato, mais especificamente o caso do Lula, do triplex do Guarujá e do Moro, se essas mensagens vazadas pelo Intercept, que mostra o Moro conversando com a acusação, se você acha que o Moro continuou imparcial ou não. Aí a sua opinião não tem certo nem errado. Então, o processo penal que a gente adota, que é o sistema acusatório, ela tem a nítida separação entre as funções de acusar, de defender e de julgar. O processo, como regra, é público, turma, mas tem exceções, como a gente conversou na aula passada. Os crimes contra a dignidade sexual, por exemplo. O artigo 225 do Código Penal vai dizer que todos os crimes contra a dignidade sexual vão correr em segredo de justiça. Ah, professor, viola o sistema acusatório. Não, o sistema acusatório é o nosso. Só que alguns processos que correm em segredo de justiça, como o caso do estupro de vulnerável, a violação sexual mediante fraude, crimes que vocês estudaram em Penal 2, esses crimes vão correr em segredo de justiça, mas porque são exceções. Porque a regra é que o sistema acusatório ele é público. Já o sistema acusatório, o juiz deve ser alguém imparcial. O juiz deve ser alguém imparcial. E aí é onde eu peço para vocês discutirem se o Moro, ele, na visão de vocês, foi parcial ou imparcial. Se você disser que o Moro foi parcial, você está dizendo que ele quebrou o sistema acusatório. E ele tendo quebrado o sistema acusatório, tem que ser anulado todos os atos decisórios dele, todo o processo e todos os atos decisórios dele, que é algo que a gente vai estudar mais quando a gente for ver nulidade em processo penal 2. O processo penal ele tem que ser escrito ou formal, daí porque eu mostrei para vocês o processo em si. No processo penal, aí lá vai a súmula 523, que aí o Felipe já colocou aí para vocês. O advogado, ele é indispensável, por isso que eu falei para vocês na aula passada, por mais rico que eu seja, eu
tem o direito a ser atendido pelo defensor público no processo penal. No processo civil, não. Aí eu até disse para vocês que quando vocês forem para o EPJ, vão ter algumas pessoas que não vão querer pagar advogado, mas têm condições de pagar advogado, e vão querer ser atendido no EPJ pela Defensoria Pública. O professor deve pedir a declaração do imposto de renda daquela pessoa para ela provar que não pode pagar advogado. E se o professor não pedir, com certeza o defensor público pedirá. Porque nas demandas cíveis, só quem pode ser atendido pela Defensoria Pública são os pobres, na forma da lei. Já nas criminais, todo e qualquer ser humano pode ser atendido pela Defensoria Pública. Porque qualquer ato do processo penal, a partir da citação, turma, aquele ato que o oficial de justiça fala com o cara que ele está sendo acusado, por quê, e explica que ele tem um prazo de 10 dias para se defender, a partir da citação, nenhum ato processual pode correr sem advogado. Por isso que no processo penal, o defensor público, ele atende do mais rico ao mais pobre. Contudo, se ao final do processo o juiz identificar que o cara tinha condições de pagar advogado e não pagou, porque preferiu ser atendido pela Defensoria Pública, o juiz criminal, ao final do processo penal, condena o indivíduo que podia pagar honorário para o advogado, mas não pagou e foi atendido pela Defensoria Pública, esse cara é condenado a pagar honorário para a Defensoria Pública. E o sistema acusatório, ele é regido pelo devido processo legal, que é exatamente algo que vocês já estudaram em Teoria Geral do Processo Civil, e que a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso na unidade 2. Deu para entender, pessoal, as principais características do nosso sistema, mas o que eu estou mais preocupado é que fique claro para vocês que essas características aqui não são do inquérito, são do processo penal. Eu quero que fique claro para vocês que o inquérito policial, o PIC, que é o Procedimento Investigativo Criminal, o TCO, que é o Termo Circunstanciado de Ocorrência, que essas ações investigativas, elas são fases pré-processuais, elas não fazem parte do processo. E por isso que quando eu for conversar sobre inquérito policial, eu vou falar que o inquérito policial é regido por características opostas a essa. Que o inquérito policial não tem contraditório, não tem ampla defesa, que o inquérito policial não tem essa nítida separação entre a função de acusar, julgar e defender, que o inquérito policial é sigiloso. Então são características opostas a essa. Inquérito policial, fase pré-processual. Inquérito policial não tem essas características. O que tem essas características? O processo penal, que vai começar a partir do momento que o oficial de justiça vai lá e cita o cara. Aí começa o processo penal e é obrigatório seguir tudo isso. Professor, e se não seguir todas essas características? Aquele ato é nulo. E todos os que dele vieram, que é o princípio da correspondência ou da correlação. Quando um ato é nulo, todos os que dele se sucederam também o são. Então, se durante o processo o oficial de justiça foi lá, citou, foi violado qualquer dessas características aqui, aquele ato é nulo e todos os que dele se sucederam também são nulos. Deu para entender, pessoal? Tá claro para vocês que o inquérito é uma fase pré-processual, que o inquérito não é processo e que o inquérito tem características opostas ao do processo penal? Deu, né? Show? Show? Tranquilo? Posso continuar? Beleza. Qual o princípio da correlação? Carol, isso é processo penal 2, é a última matéria, tá? Correlação. E aí a gente vai estudar esse processo penal 2. Cuidado, não precisa ficar louca não, porque senão vai surtar. Show. Turma, então, alguns países têm um sistema inquisitivo. São poucos, são países mais do Oriente Médio, países como até, não Catar propriamente, mas eles têm uma característica mais inquisitiva, que é o contrário de tudo isso que a gente está falando. Lembram da Igreja Católica com a Santa Inquisição? Pronto, aquele período da Idade Média, aquele período onde a Igreja Católica perseguia os não cristãos, os não católicos, que queimava mulheres por serem bruxas na fogueira, aquele período da Santa Inquisição, que a Igreja Católica perseguia as pessoas que não eram católicos, esse período, sim, foi um período bastante inquisitivo, onde o cara era acusado e ele não tinha direito a contraditório, ampla defesa. Ele era acusado e ele não tinha direito a contraditório e ampla defesa. Aqui no sistema inquisitivo se observa muito a junção, a união entre as funções de acusar e julgar. Então pensem nos filmes que vocês veem que remete a esse tempo da Santa Inquisição, da Igreja Católica influenciando muito no poder dos reis. Então, o mesmo padre que acusava, ou o mesmo rei que acusava, era o mesmo rei que julgava.
Então, no caso do sistema inquisitivo, a própria pessoa que está te acusando é a própria pessoa que te julga, que é o que algumas pessoas têm dito que foi o que aconteceu com o Moro. O Moro estava acusando e estava julgando ao mesmo tempo, porque o Moro, ele estava, isso é a opinião de algumas pessoas, é o que você vai colocar no trabalho, porque o Moro, ele estava orientando a acusação. Então, o juiz, quando orienta a acusação, ele fere de morte o sistema acusatório e a gente vira um sistema inquisitivo. Então, a gente está conversando sobre o Lula porque é o mais emblemático, tá? Mas eu não estou falando do Lula em si, eu estou falando do processo em si. Não sou a favor nem contra o Lula, não sou a favor nem contra o Bolsonaro, não sou de direita, não sou de esquerda. Eu só acho que alunos do direito têm que entender um pouco de política e tem que saber conversar sobre isso de maneira madura, certo? Sem dizer que, o professor tá lá dizendo ele é PT, doente, ele é isso, não sou nada disso. Estou só conversando sobre um fato processual em si, que é o que vocês vão fazer na atividade. O sistema inquisitivo, turma, ele não é público, ele é sigiloso. E o fato do sistema acusatório ser público, que é o nosso, permite que a sociedade fiscalize a atuação dos juízes. É por isso que muitas reportagens saem dizendo o que motivou o juiz a tomar aquela decisão, como do próprio governador Witzel, que foi perguntado aqui. Então, se você quiser saber por qual motivo o STJ, pelo menos o relator, afastou o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, você pode ir lá e pesquisar, e tá nos jornais também. Por quê? Porque o sistema acusatório sendo público permite que a sociedade fiscalize a atuação do judiciário. Mas se ele for sigiloso, não vai dar para fiscalizar a atuação do judiciário, porque ele é sigiloso, quem é que tem acesso? Se o juiz aqui no sistema inquisitivo ou inquisitório, que, como eu disse, poucos países adotam, mas ainda adotam, muito mais os países do Oriente Médio, se o sistema da gente, no caso acusatório, o juiz é imparcial, no sistema inquisitivo ou inquisitório, o juiz é totalmente parcial. Ele é tão parcial que esse mesmo juiz que acusa é o mesmo juiz que julga. Então, outro dia eu estava assistindo um filme que começava 3 mulheres ajoelhadas na frente de um padre, aquela multidão atrás de um padre, aí tinha uma cruz bem grande, e o padre falava assim: mulheres, vocês são bruxas. As pobres das mulheres, né? Não, nós somos bruxas, não sei o quê. Aí o padre, ou seja, está acusando. Aí ele diz assim: olha, confessem que vocês são bruxas, que eu absolvo vocês. Aí uma ficou calada e duas: eu sou bruxa, eu sou bruxa, eu sou bruxa. Aí o mesmo padre que acusou é o mesmo padre que vai dar a sentença. E qual foi a sentença que ele deu? Pois já que vocês confessaram que são bruxas, joguem as 3 do precipício, matem-nas. Aí elas: mas você disse que ia absolver a gente se a gente confessasse. Aí ele: eu absolvo vocês no reino dos céus, porque aqui na terra vocês estão condenadas. Aí mata as pobres. Isso é um filme, turma, só para retratar como acontece no sistema inquisitivo ou inquisitório. A mesma pessoa que está acusando é a mesma pessoa que vai te julgar. Cocolha, geladeira, cocolha. Tá. Aí o que é que acontece? O mesmo juiz que vai acusar é o mesmo juiz que vai julgar. Então não dá para dizer que esse juiz é um juiz imparcial. Esse juiz é um juiz parcial. Ele não tem uma certa imparcialidade. E é necessário, para um bom funcionamento da justiça, que quem vai julgar tenha essa imparcialidade, turma. Então, por exemplo, outra coisa até que você pode botar no sistema inquisitivo ou no sistema da agente ou acusatório é exatamente que, regra, não pode o juiz produzir provas de ofício. Aí tem as exceções, que aí vocês vão ver no artigo 156, em processo penal 2. Então, um juiz no sistema acusatório, ele tem que ser tão imparcial que, como regra, ele não vai produzir provas sem ser provocado. Não pode, o sistema acusatório não admite. Tem exceções que estão no 156, mas são exceções. Já aqui no sistema inquisitivo, galera, é a confusão do mundo todo. O processo, muitas vezes é oral. Aqui não precisa de advogado, o advogado é dispensável. É tudo o contrário. Não há, turma, devido processo legal. E também, no próprio sistema inquisitivo ou inquisitório, o juiz, ele pode produzir provas de ofício. Então aqui, o juiz, ele pode produzir provas de ofício.
Então, veja como o sistema inquisitivo, ele é totalmente oposto ao sistema garantista da nossa Constituição. E o inquérito policial, turma, ele, mutatis mutandis, ou seja, guardadas as devidas proporções, o inquérito policial tem exatamente essas características aqui, como a gente vai ver quando for ver inquérito policial. Mas o inquérito policial tem essas características não porque o nosso processo penal é inquisitivo, mas sim porque o inquérito policial não faz parte do processo penal. O inquérito policial vai ser inquisitivo, não vai ter contraditório, não vai ter ampla defesa? Isso. Mas quando o cara for processado com base no inquérito, vai ser dado para ele contraditório, ampla defesa, devido processo legal, advogado, o processo vai ser público, todas essas garantias. E aí, até para a gente já encerrando essa matéria, além do sistema inquisitivo, além do sistema acusatório, existe também nas ordenações mundiais o sistema misto. E esse sistema misto, ele é a junção dos dois anteriores. Então, ele é a junção das características dos sistemas anteriores. Como assim, professor? Nos países que têm o sistema misto, que hoje quase já está em extinção, parte do processo penal ele é inquisitivo e a outra parte ele é acusatório. É erro dizer que o nosso sistema é inquisitivo. É erro dizer que o nosso sistema é inquisitivo e é erro dizer que o nosso sistema é misto. O nosso sistema ele não é misto. O nosso sistema ele é acusatório. Deu para entender, pessoal? Tranquilo, sempre bom lembrar. Verdade, traz. Prof, o que são provas de ofício? Vitor, são provas sem provocação. Então, provas de ofício é aquela que o juiz manda produzir sem ser provocado. Como assim sem ser provocado? O juiz, ele determina uma interceptação telefônica sem o MP pedir, sem qualquer pessoa pedir. Isso é uma produção de prova de ofício. Como regra, não pode haver produção de prova de ofício no processo penal. Tem exceções que vocês vão estudar em processo penal 2 que estão no 156, mas a regra é que não pode. Já no sistema inquisitivo, ele pode. Prof, isso vai estar no AVA? Vai não. Vai não. Se quiser bater o print aqui, ou então eu posso mandar no grupo para vocês, mas isso aqui não vai estar no AVA, não. Tranquilo? Ó, tá aí para vocês baterem o print caso queiram, ou então eu vou mandar para vocês no grupo. Tranquilo? Tranquilo? Beleza, turma? Ó, essa parte introdutória do processo penal, a gente já está acabando, certo? Então, já a gente vai colocar, a gente vai falar um pouco sobre a questão dos princípios do processo penal. E cada vez é para ficar mais claro para vocês como o nosso sistema processual penal ele é garantista de direitos. E esse garantismo de direito ele é muito importante. Fechou? Fechou? Então é isso. A aula sempre é esclarecedora, Francisco. Não vem dizer que essa aula foi esclarecedora, não. Só se você não prestou atenção nas outras. Posso, Nathanael? Ixi, Nathanael. Nathanael, mano, no grupo, pode ser, cara? Porque eu já tirei meu compartilhamento. Show? Querida Janete, você conseguiu fazer a chamada, minha linda? Sim, perfeito. Estamos liberados, galera. Fiquem com Deus. Professor, eu queria fazer uma pergunta. À vontade, Andresa. Oi, professor. Oi, querida Andresa. Eu queria saber, porque a atividade é para a gente dizer sobre parcialidade. Isso, sobre a parcialidade ou não. Isso. Mas eu fiquei com uma dúvida. Essas mensagens, né? Porque a parcialidade ela vai tá relacionada com as mensagens que foram vazadas, né? Isso. Aí eu pergunto para o senhor, essas mensagens, elas seriam, por exemplo, tipo um tipo de prova, né? Para dizer que ele foi parcial ou não. A pergunta é, seria válida, né? Isso, pois é, a minha pergunta é que eu quero saber, ela seria lícita ou ilícita? Não entra nesse mérito, eu não quero que vocês entrem nesse mérito, só use a mensagem. Porque isso é matéria de processo penal 2, quando vocês forem falar sobre prova. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre as provas ilícitas, dá uma olhadinha no artigo 157 do CPP. Mas não é matéria da gente. Eu estava pesquisando mesmo, mas foi uma dúvida mesmo, que eu queria só saber isso mesmo. Mas pronto. Tudo bem. Fechou? Beleza. Tá bom. Pois é isso, galera. Eu vou parar aqui a gravação e nós estamos liberados. Turma, segunda-feira que vem é feriado.